Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Obrigado por estar aí na terceira aula. E você, meu amado, que não se inscreveu, você irmão que não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se para que receba a notificação toda vez que for lançado essa pré-aula. Tá? Aquela lição, você recebe a notificação no teu aparelho. Amém? Bom, hoje a lição 3, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos, e o nosso texto áureo está em 1 Timóteo 3,15. Diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nossa verdade aplicada diz: os símbolos e títulos aplicados à igreja nos ajudam a compreender nosso viver como igreja do Senhor. E temos três objetivos. Primeiro, apresentar alguns símbolos e títulos bíblicos. Depois, explicar o significado dos símbolos bíblicos e confrontar aquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que ela faz. Nosso texto e referências tem 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 14 e 26 e 27. Por favor, leia aí em casa tranquilamente. Eu vou para a introdução. A igreja é uma das poucas formas visíveis do relacionamento corporativo dos cristãos. A Bíblia emprega uma série de imagens para descrevê-la. Cada um contribui significativamente para a nossa compreensão. Veja que a Bíblia ela usa essas figuras, essas imagens para que nós possamos compreender quem somos como igreja. Vamos ver alguns títulos: a esposa de Cristo, cristãos e santos. São os títulos que se apresentam. Quando falamos em esses títulos, são os nomes dados à igreja e a seus membros e que expressam alguma particularidade e qualidades como indivíduos, seja esposa, seja cristão, seja em relação à santidade. Esses títulos nos trazem alguma compreensão a mais. A esposa de Cristo, por exemplo, no Antigo Testamento, temos a figura simbólica entre Deus e Israel, dentro da qual Israel atua como noiva e esposa. Lembra-se da lição anterior que eu disse que a igreja é do Antigo Testamento, a nação judaica é a igreja-nação. Já no Novo Testamento, usam essa figura de noiva ou esposa João Batista, Paulo, João o Evangelista no Apocalipse, e o próprio Jesus refere-se a si mesmo como o esposo, a igreja internacional como a noiva. Veja que eu coloquei aqui igreja internacional, a igreja do Novo Testamento, e igreja nação ou nacional, que é da igreja no Antigo Testamento, que é Israel. Para melhor entendimento desses termos, por favor, você assista à lição anterior, ok? Bom, a esposa de Cristo, a figura de noivo e noiva fazem referência ao relacionamento baseado primeiramente no amor. Se você perceber, meu amado irmão, irmã, dentro do contexto cultural judaico, as pessoas, seja o varão, ou a varoa, quando eles contraem casamento, eles não casam para gostar. Aliás, desculpe, eles casam para gostar e não por gostar. Então, quem normalmente escolhia até o cônjuge eram os pais. Então, os noivos não tinham nem escolha, de dizer, eu vou escolher aquela que eu gostei, me agradei. Não, eles casam para gostar, eles casam dispostos a primeiro amar a pessoa para conquistar o amor dessa pessoa. Então ambos, tanto o homem casa para gostar dela, com esse propósito de amar ela, e também ela casa para gostar dele, para amar ele.
ok? Então essa é a figura, esse é o contexto cultural. Por isso Jesus, ele nos amou primeiro, tá? Então nós vamos entender dentro do contexto essa referência de que se baseia no amor. Então Paulo disse que permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor ele está acima da fé e a esperança? Porque quando a nossa fé é abalada, o amor para com o nosso Deus é o único que nos mantém em pé. Se nós não tivermos um relacionamento de amor com Deus, tá? Que o nosso relacionamento está com Ele porque o amamos, nós podemos cair da fé. Você deve lembrar que Adão e Eva, tá? Eles tinham um conhecimento pleno de Deus, tá? Eles sabiam quem Ele era Deus, portanto, eles tinham fé em Deus, que a fé vem pelo relacionamento com Deus, mas tá? Esta fé foi abalada quando Satanás lhes ofereceu alguns prazeres, tá? Alguns desejos, algumas vantagens extras para eles, que na hora ficaram confusos e caíram. Mas se Adão e Eva tivessem permanecido, tá? Mesmo que com a fé abalada, ou seja, Eva diria, eu não entendi agora o que Deus disse, o que não disse, estou perdido neste momento, minha compreensão está fora do lugar, não estou entendendo mais a questão, mas independente que eu entenda ou não entenda o que Deus disse, eu não vou fazer o contrário do que Ele disse, porque eu amo o meu Deus, tá? Então o amor, tá? O desejo, vamos dizer, o sentimento, não desejo não, tá? O sentimento do amor para com Deus, ela prevaleceria sobre a escolha de seguir aquela orientação satânica, quando disse: coma da árvore do fruto que tu não vai morrer. É importante isto, porque Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, você acaba amando aquilo que você valoriza, tá? Então por isso Paulo disse, que o maior de todos é o amor, tá? Que a nossa fé, tá? A nossa esperança esteja fundamentado no amor, porque é o amor, tá? A nossa vida com Deus, tá? Depende do nosso relacionamento. A nossa fé se fortalece, a nossa esperança fica mais firme quando nós mantemos um relacionamento baseado no amor com o nosso Deus. O termo cristãos, 1 Pedro 4,16 disse: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Bom, em Atos 11:26 nos informa que foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que são chamados cristãos? Por falarem de Cristo e com a autoridade de Cristo, e a mão do Senhor era com eles. Então foram chamados cristãos porque eles estão tendo um comportamento igual a Cristo. Eles falam igual a Cristo, falam com a autoridade de Cristo e operam maravilhas, tá? Com a autoridade de Cristo. Então alguém disse: olha, eles realmente se parecem com Cristo, ou seja, são cristãos. Então nosso papel, tá, como igreja, neste contexto, é justamente fazer o que esses discípulos faziam: falar como Cristo falava, pensar como Ele pensava, agir como Ele pensava, a ponto de nos tornarmos cartas vivas de Deus para o mundo. Santos. Paulo chama os cristãos em suas cartas de santos. Os cristãos devem, diz em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoar a santificação no temor. Ou seja, há um crescimento na santificação. Veja, quando aceitamos Jesus,
tá? Nós nascemos de novo. E como todo nascimento, né, espera-se que aquela criança cresça, amadureça. Tá? Ou seja, a mesma coisa, aceitamos Jesus, Deus nos declara novas criaturas, somos santificados, tá? Zero, né? Só que aí eu preciso aperfeiçoar minha santificação. Você sabe que você que aceitou Jesus, aceitamos Jesus, temos um monte de preconceitos na nossa cabeça, um monte de ideias opostas, contrárias àquilo que Deus disse. Nosso linguajar, às vezes, também é tudo desagradável. A nossa forma de pensar é desagradável. A nossa forma de falar, às vezes, também é ofensiva. Então, tudo isso faz parte do processo da santificação, nos deixando as más práticas, as más conversações, os maus pensamentos para agradar ao Senhor. Agora, quando nós falamos em santificação, devemos ter em mente que o nosso padrão é Deus. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus está dizendo, não se compare você com outro cristão como para dizer, eu sou mais santo que ele. Não, o teu padrão, tá, para você se comparar é Deus. Sede santos porque eu sou santo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. 2, identidade coletiva da igreja. O corpo de Cristo, o povo de Deus, é a família de Deus. Como um conjunto de pessoas, a igreja possui identidade coletiva, ou seja, todos juntos possuem qualidades únicas como um único povo, tá? Então é toda a igreja que forma, né, um corpo, uma coletividade. O corpo de Cristo em Efésios, em Coríntios nos dizem, 2 textos, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Efésios 4,15 nos diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, veja, aqui nós estamos vendo uma dependência de Cristo. Nós somos corpo de Cristo e membros. Então, em tudo somos nutridos e subordinados a Ele. Assim como a vara, disse Jesus em João 15,4, de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Ou seja, se não estiver ligado no corpo, nem no tronco. O galho, o ramo, a vara sozinha não dá fruto, tá? O fruto vem da vida do tronco, da vida que vem lá da raiz, né? Passa pelo tronco, vai para o galho, ok? Então, quando vem o fruto, eu entendo que eu não posso me gloriar em nada, porque o fruto não é algo do meu esforço, resultado do meu esforço. O fruto é nada mais o fluir da vida de Deus, né, através da minha vida. Amém? Então, neste contexto, somos dependentes, como o corpo depende também da cabeça, fazendo referência a 1 Coríntios 12, 27 e Efésios 4, 15. Como Cristo é o cabeça, ou a cabeça, tá, o corpo depende da cabeça para ser orientado. Amém? O povo de Deus, no Antigo Testamento, Israel cumpria o papel de povo de Deus. Lembramos, são a igreja-nação. Deus exige exclusividade do seu povo. Eles deveriam crer à semelhança de Abraão. Disse Romanos 4,11 que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Agora eu quero esclarecer aqui, quem pertence à igreja-nação? Paulo disse, nem todo aquele que é judeu, de fato, é israelita, mas sim aquele que crê. Porque o que te faz no Antigo Testamento, tá, no período que Israel é a igreja-nação, o que te faz povo de Deus não é simplesmente ser circuncidado, mas sim você ter fé. Tá? O judeu que não crê, ele não pertence ao povo de Deus.
Isso bem claro, tá? Paulo nos esclarece isso de uma forma esplêndida. Veja, no Novo Testamento a igreja, ele se expande da igreja nacional para a igreja internacional, né? Então, onde o crer ainda continua como exigência, tá? Para nós sermos pertencentes ao povo de Deus, sempre esse é o padrão, crer. Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que Paulo está explicando claramente o ponto de relacionamento, tá? O item de relacionamento do homem com Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é o crer nele. Quem crê se torna povo de Deus. Agora, uma rápida explicação aqui. Aí você me pergunta assim, mas e a circuncisão? A circuncisão foi dada a Abraão para um sinal, para mostrar que dele, tá? Ou da descendência dele, viria o Salvador. Então, quando Cristo vem, verifique-se no texto que também Jesus, ele é circuncidado, tá? Conforme a lei, ok? Então, isto era uma prova de que Jesus vem da descendência de Abraão. Aí em Jesus termina-se esse caso da circuncisão. Depois de Cristo, no Novo Testamento, não se mais requer a circuncisão, porque o objetivo da circuncisão é mostrar que Deus está cumprindo aquilo que ele disse para Abraão, que da sua família, pela sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Amém? A família de Deus. Veja em Efésios 2, 16 ao 19, o que nos diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja que quando Paulo diz estando nós, ele inclui ele. Nós judeus, tá? Veja, ele é judeu, Paulo é judeu, tá? Nós estávamos mortos em nossas ofensas. Está falando da natureza comum, tá? Seja judeu ou não seja, nasce em pecado e está morto nas suas ofensas. Agora diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu tirei o versículo 17, que no meu quadro não cabia, mas você vai ver que as inimizades é a lei, tá? As regras da lei. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, ambos, seja judeu ou não judeu, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu quero que você entenda que seja judeu ou não seja judeu, ambos têm acesso ao Pai, tá? Porque creem. Então a família de Deus sempre vai fazer, tá? Ou para pertencer à família de Deus é necessário crer nele. Vamos ver agora algumas outras figuras: o templo do Espírito, a coluna e firmeza da verdade e Jerusalém de cima. As figuras apresentadas nesse tópico revelam mais profundamente o relacionamento de Jesus Cristo com o seu povo. A igreja é habitada pelo Espírito tanto individualmente quanto coletivamente. Os frutos do Espírito são resultados de sua presença e governo na igreja. Ele produz unidade e sensibilidade. O Espírito Santo que habita em nós é a presença de Jesus conosco. Veja, meu amado irmão, minha irmã, o fruto do Espírito, tá? Ele se manifesta em nossa vida quando nós deixamos Ele governar na nossa vida. O fruto do Espírito, aliás, o Espírito Santo está em nós tanto para produzir unidade entre nós e Deus, quanto entre nós e o nosso próximo.
e também Ele nos produz sensibilidade para podermos seguir a direção dEle em nossa vida diária. O Espírito Santo que habita em nós nada mais é o Cristo que vive em nós, a presença de Jesus em nossa vida. Jesus disse que viria para habitar conosco. Coluna e firmeza da verdade, nos diz em 1 Timóteo 3,15, que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A figura expressa o fato de que a igreja é a guardiã da verdade, cidade da verdade, defensora da verdade contra os inimigos do reino de Deus. Veja, se existe um lugar onde deve governar a verdade, onde a verdade deve ser plena, deve ser na vida do cristão. É na vida do cristão, que é a igreja de forma particular, é na congregação como o corpo de Cristo também, tá? A verdade deve reinar, porque a única forma de nós estarmos firmes contra o inimigo é com a verdade. Jerusalém de cima, diz em Gálatas 4, 22, 23, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Veja que Paulo está dizendo que aqueles que vivem de uma forma natural não são filhos de Deus, não são filhos de Abraão, não são filhos ou não pertencem à família de Deus, mas sim aqueles que, à semelhança de Isaac, eles creem no Senhor e são produtos, resultados da promessa, ou seja, daquilo que Deus disse. Então é na igreja que Deus habita, fala e se revela. Romanos 2 diz, porque não é judeu o que é exteriormente. Tá? Então, mais uma vez eu quero bater no ponto aqui, para que nós sejamos, tá? Povo de Deus, cidade de Deus, local onde habita Deus, tá? É necessário nós crermos à semelhança de Abraão. Abraão se torna amigo de Deus. Deus está de vez em quando visitando Abraão, conversando com ele. Ele é amigo de Abraão. Da mesma forma, se nós crermos, desenvolveremos um relacionamento com Deus. Concluindo, conhecer quem somos é tão importante quanto saber o que devemos fazer. Ou seja, primeiro temos que saber quem somos, né? Como igreja, quem somos, para depois fazer aquilo para o qual fomos criados como igreja. Se eu não sei quem eu sou, eu vou gastar tempo, recursos, fazendo aquilo que não é para eu fazer, pois eu não fui criado com esse propósito. Por isso é importante primeiro sabermos quem somos. Vamos dar uma ideia. Quando nós vamos fazer algum trabalho com madeira, por exemplo, se eu quero pregar um prego e eu vou pegar aqui meu apagador, né? Eu tenho meu apagador e eu quero pregar um prego. Talvez eu possa até pregar o prego com o apagador, mas o apagador vai ser estragado, concorda? Então este apagador não é um martelo, não tem essa função, mesmo que ela possa fazer a função. Mas eu devo primeiro procurar, tá? Entender que isto não é um martelo. Quem somos? Às vezes as pessoas querem fazer algo do seu modo, do seu jeito, tá? Sem entender que eles não são aquela ferramenta na mão de Deus. Talvez até vão fazer algo parecido, mas vão se machucar. Então, primeiro pensa quem você é, que membro você é do corpo de Cristo, tá? No qual você vai atuar, vai agir para o crescimento, para o desenvolvimento de todo o corpo de Cristo. Amém? Bom, apresentamos alguns símbolos e títulos bíblicos, explicamos o significado dos símbolos bíblicos e confrontamos aquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que ela faz.
Meus amados, muito obrigado aos irmãos, às irmãs. Deus te abençoe por estar aqui participando. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas, isso é gratuitamente. E lembro que embaixo do vídeo tem os links deste slide que você está vendo para você usar gratuitamente na tua igreja, tá? Você pode usar, tá? No teu telão também. Faça uma escola bíblica dinâmica. Deus te abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.